Olá! Hoje a nossa análise vai fundo numa questão sim crucial para os agentes comunitários de saúde, os ACS, e também os agentes de combate às endemias, os ACE. Principalmente para aqueles com mais tempo de casa, sabe? É a confusão que rola entre o piso salarial nacional e uma remuneração que de fato valorize a experiência. A gente está se baseando aqui num artigo bem interessante do JASB, Jornal dos Agentes de Saúde do Brasil. Ele vai direto ao ponto. E o nosso objetivo, então, é tentar desvendar essa história do piso, ver quais são as barreiras que o pessoal enfrenta e, o mais legal, analisar um caso de sucesso que chama atenção. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Bom, o artigo do JASB já começa apontando o problema principal, né? Muitos agentes, eles acabam acreditando que o piso nacional é tipo um teto, o valor máximo, mas não é bem assim. O texto deixa claro que o piso é só o começo, o valor mínimo, especialmente para quem está entrando agora na carreira. E a fonte até sugere que essa ideia errada, às vezes, ela é meio que reforçada ou pelo menos não é corrigida pelas prefeituras. Exato. E o interessante, assim, são as consequências disso, né? Desse entendimento. Pode levar a um certo comodismo, talvez. Isso acaba minando a força para lutar por salários melhores, que reflitam os anos de trabalho, a dedicação. O artigo fala num sistema municipal. A gente pode pensar nisso como, sei lá, um conjunto de práticas, de discursos, né? Que muitas vezes desestimulam essa progressão. Talvez por medo de abrir precedente no orçamento ou por uma cultura de gestão mais resistente à mudança mesmo. Chega a um ponto que, segundo o JASP, até buscar os próprios direitos pode acabar sendo visto como insubordinação. Pesado, né? Pois é, pesado. Mas, olha, a história não acaba aí no conformismo. E aqui sim a coisa fica realmente interessante. O artigo traz o exemplo de Condado, lá na Paraíba. Parece que lá eles conseguiram quebrar essa lógica. E o resultado é impressionante. Um salário base para ACS e ACE que passa dos R$ 7.000. E o jornal faz questão de frisar. Isso não foi um favor, não foi um presente da prefeitura. Foi resultado direto de ação coletiva, bem pensada, estratégica. Justamente. E se a gente conectar isso com o cenário geral, a estratégia de Condado foi, de fato, exemplar, pelo que o artigo descreve. Teve mobilização da categoria lá, eles foram atrás de orientação jurídica, sabe? Fizeram reuniões para planejar os passos, conversaram com vereadores. E um ponto-chave, assim, foi estudar a fundo a lei, a Emenda Constitucional 120, né, que mudou o piso e as regras. Decisões importantes do STF sobre o assunto, pareceres do Ministério da Saúde. Todo esse embasamento técnico e legal foi o que aparentemente desmontou as resistências da gestão. Mostrou a força que a categoria tem quando se organiza e se informa, né? Sim, total. A mensagem que o artigo passa é essa. O piso é só o ponto de partida. O tempo de serviço, a experiência, as responsabilidades, tudo isso justifica ganhar mais. O texto argumenta que, em muitos lugares, o que impede essa valorização não é nem falta de dinheiro. É mais uma combinação de falta de vontade política das gestões e, do lado dos agentes, talvez uma falta de pressão organizada, sabe? Uma pressão bem fundamentada nos direitos que eles têm. Você falou desse sistema que desestimula. O artigo não entra em detalhes exaustivos de casos específicos, mas aponta para essa narrativa, né? Aquela conversa de, não tem orçamento, mesmo quando a lei e as verbas federais, tipo as da S-120, indicam que é possível. Às vezes a resistência está na demora em atualizar plano de carreira, em negociar. São táticas, né? Parte desse sistema que a fonte critica. Entendi. Faz sentido. E a conquista de Condado, por isso mesmo, tem um valor que vai além do dinheiro do bolso. O artigo ressalta isso. Aquele salário é um reconhecimento institucional, social, sabe? Para esses trabalhadores que estão ali na linha de frente do SUS. Acaba virando um símbolo, né? Mostra que lutar, se organizar, conhecer os direitos, vale a pena. A passividade não leva a lugar nenhum nesse caso. Então, resumindo, o que a gente pode tirar de mais importante disso tudo? Fica bem claro, né? São duas coisas principais. Primeiro, entender direito quais são os direitos. Saber que o piso é mínimo, não máximo. E segundo, transformar esse conhecimento em ação. Ação coletiva, estratégica, bem informada.
O caso de Condado não é um milagre, é um exemplo forte de um caminho que pode ser seguido em outros lugares. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar um pouco além do que o artigo foca, que é muito o municipal, né? Pensando maior, que tipo de mudança mais sistêmica, talvez, em nível estadual ou federal, o que poderia ser feito para garantir uma valorização mais consistente, uma progressão de carreira mais clara para a SES e a CE no Brasil todo, para não ficar essa confusão sobre direitos se repetindo e cada município tendo que travar a mesma batalha isoladamente. Fica aí a reflexão, né? Como tornar essa valorização algo mais estrutural?